Coração Peludo. Olá, queridos, bem-vindos ao nosso Coração Peludo, podcast de relacionamento da Jovem Pan, sempre com ela, a psicóloga Pamela Magalhães, que se você ainda não conhece, é especialista em relacionamento, está sempre com a gente aqui semanalmente para nos ajudar aí a caminhar por esses mistérios do coração. Tudo bom, Pamela? Oi, querida, tudo ótimo, adorei, mistérios do coração, eita nós, né? O coração é um mistério eterno, é um enigma profundo. Quando a gente acha que desvendou alguma coisa, aparece outra. Quando a gente tenta controlar o coração, subestima o poder dele, a gente se estrepa bastante. Então, acho que essa é a principal intenção do nosso trabalho aqui, né? É tentar, inclusive, contar para as pessoas que o coração é cheio de subterfúgios. É isso mesmo, nossa 6ª temporada do Coração Peludo, já convidando você que está aqui pela primeira vez a se inscrever na playlist aí do seu tocador de podcast preferido. O que é que acontece quando você se inscreve? Toda vez que tem episódio novo, ele já pinga para você. Olha que coisa maravilhosa. Então não se esqueça de ir lá na playlist do Coração Peludo e se inscrever. Outra coisa, queridos, aqui é vocês quem mandam. A gente só traz temas que vocês sugerem. E como é que você faz para sugerir esses temas? Vai lá no Instagram, @ocoracãopeludo. Porque não tem cedilha, não tem tio lá no Instagram, você sabe, né? Então, @ocoracãopeludo, você segue o nosso perfil do Instagram, ali a gente coloca vários segmentos legais aqui do podcast, e é por lá também que você pode mandar por mensagem fechada, ou no feed, como você achar melhor, a sua sugestão de tema, né, Pan? Nós estamos aqui na semana do Dia das Mulheres, né? Então, a gente está sempre escutando o que vocês dizem, o que vocês sugerem. Né? Hoje a gente vai trazer um tema que envolve, acho que envolve as mulheres e envolve qualquer pessoa, mas acho que é um tema que a mulherada vai gostar bastante. Então, pensa no tema que você queira escutar, que você queira que a gente discuta um pouco aqui. Vai lá no Instagram, @ocoracãopeludo, manda um direct para mim, para Paulinha, fala qual tema você gostaria, nos marquem nos stories, dizendo aonde você está escutando Coração Peludo, porque é uma imensa alegria para nós saber que vocês gostam, que vocês participam, porque aqui nós fazemos esse coração junto com o coração de vocês. Olha, e tem um outro jeito também de participar, para quem não tem rede social, ou para quem, enfim, não quer se expor, tem medo ali de alguém ver o que está escrevendo, que é a história do e-mail. Então, coracãopeludopodcast@gmail.com, você escreve a sua história. Jamais vamos falar aqui o seu nome, jamais vamos trazer aí coisas que possam te identificar. A ideia é atender a sua dúvida e, quem sabe, contemplar mais pessoas. Então, Instagram, @coracãopeludo, e-mail, coracãopeludopodcast@gmail.com. O último serviço para você que é iniciante: gravamos esse podcast sempre numa live com a participação de vocês. Essa gravação é toda terça-feira, às 15h, em youtube.com/As Dicas de Vida. Então, se você quer participar, como tantas outras pessoas que já estão dando aqui o seu alô, ó, Daniele BSR, Marcos Reis, Josefa Nunes, André Ioneda, Débora Bueno, Mônica Rodrigues, Cristiane Macedo, já está todo mundo aqui na nossa live de gravação. E quem está na live acaba que manda ali a sua perguntinha, o seu caso, a sua colocação. Então, traz uma participação extra no nosso podcast. Já fica o aviso para o pessoal da live. Quando vocês mandarem pergunta, vai aparecer o nome de vocês, a carinha. Então, aí vocês não vão estar tão anônimos assim, né? Então, toma cuidado. Se quiser mandar depois alguma coisa em off, é melhor usar o Instagram para depois não pedir para a gente tirar aqui da edição, porque não tem como tirar, gente. Tá ao vivo e a cores, todo mundo vai ver o que é postado aqui na nossa live. Vamos abrir nosso tema de hoje, Pam? Vamos. Então, vamos lá. A gente deu uma olhada em várias, enfim, dúvidas e colocações que vocês mandaram, e a gente tentou fazer um filtro e pensar, puxa, o que seria legal de falar exatamente nessa semana, né, do Dia Internacional da Mulher. E aí, a gente sempre volta para aquela história da gente mesmo, né? Eu falo que aqui
é sobre relacionamento a gente pensa no outro, mas no fundo a gente está sempre falando sobre a gente. É um mergulho interior aqui que a gente propõe no podcast. E aí a gente pensou nesse tema, estando ou não com alguém, não se abandone. Gente, é quase um pedido já para todo mundo que tá aqui, né? Porque isso é essencial e faz toda a diferença, né? Nossa, você sabe que um dos temas mais procurados em clínica é justamente o desafio da gente lidar com o nosso eu, com a nossa solitude, nos fortalecermos para não acabarmos em relações com dependência emocional, em que entendamos que precisamos de alguém para existirmos. Então, quantas vezes eu vejo as pessoas se abandonando, estando em relações, ou por não estarem numa relação, acharem que a vida não faz sentido e, portanto, vão se abandonando. Por isso que eu digo tanto assim, não desista de si em nenhuma hipótese. Porque a vida, ela vai ter os seus percursos, os seus obstáculos, os seus momentos difíceis, fase que a gente não se reconhece, que a gente se perde, que a gente tem que juntar os nossos caquinhos, que a gente se estranha, que a gente precisa se reinventar, que a gente precisa de muita resiliência para conseguir contornar problemas, dificuldades. Isso faz parte. Eu falo que quanto mais o tempo passa e a gente soma experiência aqui, mais a vida se torna desafiadora. Mas o mais importante são os recursos emocionais que nós vamos habilitando para que a gente consiga lidar com mais facilidade com todas essas adversidades que surgirem aí no nosso trajeto. Então, estar com si mesmo, poder contar com si mesmo, preencher-se mais de si, estando ou não com alguém, eu penso que é uma boa pedida. No caso de quem tá num relacionamento, é frequente, né? A pessoa se esquecer de si, acabar misturando as bolas, chegar naquele momento da paixão. É que eu acho que isso que eu acho que é legal você falar, porque tem um momento que é de uma paixonite, né? Que acho que é natural você até mistura um pouco as bolas, né? Você realmente fica meio devoto, sabe aquela pessoa? Ai, devoto do namorado, da namorada, ficar meio, né, quase que, sei lá, inebriado. Mas aí depois tem que entrar num outro lugar, né, também. A paixão, ela é um pouco, ela cega a gente um pouco, né? E às vezes ela leva a gente para uns caminhos esquisitos. A paixão é esse negócio doido mesmo, né? Paixão é um momento que a gente está, sim, misturado com outro. Não tem como estar apaixonado sem a gente se sentir completamente conectado com a outra pessoa e a gente fica obsessivo mesmo com a outra pessoa. Pensa de noite, né? Eu falo que tudo que você faz, você pensa na pessoa. Você vai comprar um milkshake ali, você pensa na pessoa. Você vai comprar um vestido, você pensa na pessoa. Você vai fazer o seu cabelo, você já está pensando que vai gostar, né? Você está pensando a hora que você vai chegar em casa, que você vai conseguir aquele tempo para conversar com a pessoa. Você está pensando quando vocês vão sair, quando vocês vão transar, como que vai ser, o que você vai descobrir. Porque são muitas emoções. A paixão, ela tem esse desbravamento de si do outro. A paixão envolve conquista, envolve aprovação, envolve autoafirmação, envolve sonhos no momento da possibilidade de serem realizados, envolve expectativas, envolve uma série de fantasias e idealizações. A paixão é um momento extremamente quente, envolvente, não por acaso, quando a gente pensa na paixão, a gente pensa naquele fervor, né? Naquele... E por isso a paixão é tão diferente do amor, né? Quando a gente faz o paralelo da paixão com o amor, a gente pensa na paixão, esse fervor todo, e o amor, um sentimento brando, um sentimento mais equilibrado, um sentimento mais mediador, mais seguro, mais estável. Mas a paixão é sim esse momento assim que eu falo de muita desorganização, porque a gente está muito perdido de si, e é comum no momento da paixão a gente ficar ausente de amigos, a gente ficar esquisito com a família, a gente ficar obcecado pela pessoa,
a gente ficar meio alheio, distraído no trabalho. Então, eu falo que estar apaixonado não é estar doente, tá? O problema é quando isso se prolonga, e aí da paixão isso se torna uma sina, e aí você fica obcecado com a pessoa, não tem reciprocidade, é um relacionamento super instável, aí você vai entrar num relacionamento disfuncional. Lembrando que paixão é transitório, tá bom? É uma fase. A intenção que se teria, né? Não que todo mundo tenha que viver isso, mas normalmente apaixona-se ou morre na praia, né? Ali é fogo de palha, ou então a paixão se transforma em amor, né? Que é um sentimento dentro de um relacionamento mais estável, mais sereno. Você ainda vai ter desejo pela pessoa, né? Espero que sim, vai ser gostoso e tal, vai ter esses momentos, mas aí você consegue conciliar a tua vida, né? A tua individualidade, sem se perder de si, você não fica naquele movimento devoto ao outro, né? Você lembra que você existe também, amigos existem, trabalho existe, família existe, e aí conseguimos o equilíbrio que se espera. Bom, então calma aí você, né? De repente você tá no momento paixonite, só fica alerta para retomar dali a um pouco, não é verdade? Só que tem gente que também no meio do relacionamento acaba, não sei, ficando um pouco fragilizado, assim, se rendendo a certas coisas, às vezes são mecanismos de ciúme, de controle, de várias, enfim, dinâmicas que esse casal acaba, enfim, estabelecendo, e que aí você vê que no fim você é meio isso, tá meio sozinha, porque não é essa apaixonite, agora eu tô apaixonada, não sei o quê, você tá afastada dos seus amigos, de fato. Você tá desconectada das coisas que você gostava. Você não tá se sentindo bem, bonita, se sentindo bem, feliz. Você tá escravizada aí nesse lugar de muita insegurança, porque às vezes nesse tipo de dinâmica tem aquela história, né? Vai me largar, não sou ninguém sem essa pessoa, como é que eu vou fazer sem? Nunca mais vou achar alguém assim, imaginando que é uma coisa boa, né? Nunca mais vou achar uma pessoa assim. O que acontece com isso? É baixa autoestima? Por que entra nesse lugar também de desequilíbrio? Que aí é bem difícil de retornar, né? Eu estava com uma paciente outro dia falando algo muito parecido com ela, que eu acho que vale a pena colocar aqui para quem estiver escutando, que é assim, o autoconhecimento ele é muito importante, não por acaso acho que a gente tem o sucesso que a gente tem aqui, né? Falo com orgulho aqui do Coração Peludo, do nosso trabalho, porque o autoconhecimento ele é fundamental. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me percebo, quanto mais eu me entendo, melhor eu consigo me conscientizar do quanto estou preparado para viver uma espécie de relacionamento ou não estou preparado. Quando eu tenho uma autoestima muito fragmentada ou sair de um relacionamento em que eu estou ainda traumatizado, estou com pendências relacionais, tenho uma reincidência de relacionamentos disfuncionais na minha vida, vira e mexe, me vejo no mesmo lugar, tem uma repetição de sensações. Quando isso acontece na nossa história, é importante a gente ponderar como que nós entraremos num determinado relacionamento. Se eu não me gosto, se eu não me quero bem, se eu não me respeito, se eu não me cuido, se eu não me preservo, se eu não nutro meu amor próprio, se eu não percebo as minhas virtudes, e se eu entendo que eu preciso estar com uma outra pessoa para essa pessoa dar sentido à minha vida, se eu sempre coloco que a minha felicidade só existirá quando eu estiver com alguém, se isso vira o meu carro-chefe, né, estar com outra pessoa, ter alguém, é sinal de que o risco de eu entrar numa relação e não ser feliz nela, e não ir para frente, e a pessoa não ter interesse em continuidade ou se tornar uma relação disfuncional, é quase que certo, tá? É quase que certo. Portanto, eu dizia para essa minha paciente o seguinte, ela me perguntava assim, Pamela, por que eu fico com vários caras, saio, tem uns caras que eu transo tal, e eles nunca querem namorar comigo? Falei, olha, eu não estou na cabeça deles para poder te responder isso, mas do que eu te conheço,
não há nada de errado com a sua personalidade e não há nada de errado com o seu físico, até porque cada pessoa se atrai por um tipo de pessoa. Por isso que eu falo que a história de se apegar com um estereótipo de que eu não me relaciono porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu tenho um corpo assim, porque o cabelo é assado, porque eu tenho um problema na pele. Gente, isso é uma bobagem, tá? Porque tem para todos os gostos, tá? O seu ser humano ele é muito interessante essa variedade de interesses. Mas o mais importante é que ela entra nas relações com um peso muito grande para que o outro a faça feliz. Né? Então, ela coloca assim, eu só vou ser feliz quando eu estiver com alguém, esse outro precisa ficar comigo. Então, esse excesso de carência, essa insegurança, essa baixa autoestima, essa necessidade de que o outro precise salvá-la, isso sobrecarrega a relação, e isso torna esta pessoa desinteressante, muito pesada, muito densa para quem se relaciona com ela. Então, essa dependência emocional, também, né? Também, porque quando a gente tem uma insegurança, quando a gente tem uma baixa autoestima, é muito comum a gente entrar numa relação. Isso é um ponto muito importante para as pessoas gravarem, porque eu entro numa relação entendendo que eu preciso daquela pessoa, eu preciso estar naquela relação, então é uma necessidade atendida, né? Então, como tudo que envolve necessidade já é um pezinho na dependência, né? Eu tenho que fazer isso para tanto, eu necessito, a necessidade. Por exemplo, eu vou dizer assim, vamos tomar um café? Porque eu gosto de café. Paula, vamos tomar um café, porque eu preciso. Se eu não tomar café, eu não funciono. Então, o café, ele vira uma necessidade. Entende? Pode até ser prazerosa, pode, mas num primeiro momento é uma necessidade. Na relação também. Eu preciso me relacionar, tem que dar certo, custe o que custar. Então, em muitos casos, a pessoa ela nem está percebendo se ela gosta daquela, entende? Ela não consegue nem avaliar se aquela relação é boa para ela, se é uma pessoa legal, se é uma pessoa gostosa, se é uma pessoa leve, se é uma pessoa agregadora. Ela está na necessidade de manter a relação, na necessidade de estar. Por quê? Porque aí tem várias fantasias coadjuvantes, né? Vamos lá. Se essa pessoa não estiver comigo, ninguém vai estar. Essa pessoa tem que gostar de mim, ela tem que me aprovar, ela tem que reforçar quem eu seja, ela tem que me validar. Se essa pessoa não me amar o suficiente é porque eu não sou bom o bastante. Então, tudo é depositado, jogado, projetado nessa pessoa com a qual ela se relaciona. Se a pessoa fosse uma extensão necessária que a ela seja. Então, a relação, ela fica, assim, uma relação de muita... a estabilidade tão necessária num relacionamento. Agora, essa preservação da individualidade, né? É tão desafiador assim? Ou a gente também, com o tempo, vai aprendendo um pouco disso, assim? Porque eu digo isso que, assim, eu não sei, eu sempre volto ali para os meus primeiros namoros e primeiros, enfim, casos, pessoas que eu me interessei e tal. Às vezes eu não pensava muito sobre isso, assim, né? Sobre mim, é o que você falou, às vezes você fica muito focado nessa relação, que você quer viver uma relação e que você gosta dessa pessoa, e você acaba meio que se esquecendo um pouco, né? Tipo, que você pode estar fazendo as suas coisas, né? Vivendo a sua vida, porque você está pondo tanta energia só nessa ideia de viver essa relação, ou só em resolver problema dessa relação. Eu já vi muito isso, assim. Você tá numa relação... E aí você passa, assim, 80% do seu tempo para resolver problema que essa relação te traz. Em vez de, né, sei lá, você tá lá se aprimorando individualmente, curtindo uma coisa que você gosta, olhando para você, como é que você tá. É desafiador preservar essa individualidade? A preservação da individualidade, ela está ligada com a maturidade emocional, que está ligada com o quanto eu estou nutrido de mim aqui dentro. Quanto maior, a matemática é assim, quanto maior o meu vazio de mim, quanto maior o meu vazio existencial,
mais espaço o outro ocupa em mim. Toda vez que o outro ocupar mais espaço em você do que você com você mesmo, é um sinal de alerta. É aquela história, eu tenho um relacionamento, eu tenho filhos, eu tenho trabalho, isso tem que estar em equilíbrio. Tudo tem a sua importância, mas tudo precisa existir sem que alguma outra parte deixe de existir. Então, por exemplo, vamos pegar um assunto polêmico aqui. Eu tenho um filho, né? Mas filho é um amor diferente, você ama muito mais o filho do que a si mesmo. Eu acho isso tão curioso, né? Eu tô aqui grávida, posso pagar minha língua, né? Não, acho que eu não tô imune disso, posso pagar mesmo. Mas no que eu estudo, do que eu percebo, do que eu vejo vidas, eu penso que quando você se volta 100% para um filho e você se abandona, você prejudica o desenvolvimento desse filho. Porque esse filho precisa de você. E ele precisa, no caso aqui, o exemplo, né? Ele precisa de uma mãe que se sustente, no sentido de se perceber, de se respeitar, de ter os seus limites discernidos, de ter sua vida também preservada. Claro que você vai fazer concessões, flexibilizações, tá tudo certo, sabemos. Mas você abandonar quem você seja, né? É diferente concessão e abandono, né? Tem pessoas que se abandonam mesmo e vivem em função exclusivamente de um parceiro, de uma parceira, de um filho, de uma filha, enfim. E isso prejudica, sim. Normalmente essas relações, você vai ver a médio e longo prazo, elas apresentam muitos problemas. Muitos problemas. Mas por que apresenta tanto problema? Porque o teu filho, ele não precisa que você se abandone para estar com ele. Ele precisa que você esteja com ele sem que você perca a segurança daquilo que você seja. E na relação amorosa, o que acontece? Existem pessoas que têm uma preocupação tão grande em serem abandonadas, pessoas que têm medo de serem preteridas, de não serem queridas, de não serem amadas, que acabam sim se abandonando em função da pessoa. E acham que assim elas vão ser mais queridas, mais amadas, o que não é verdade, porque elas se tornam mais desinteressantes. O que torna a pessoa... Eu falo que o que mantém uma relação saudável é a admiração que você tem com o outro. E você não vai admirar alguém que não exista. Você não vai admirar alguém que é a sua sombra. Você não vai admirar alguém que simplesmente só faz o que você faz, assim, só vive a sua vida e não tem vida própria. Então, a admiração é muito importante. E a admiração, ela envolve a individualidade. Eu gosto muito de falar uma teoria que eu sempre conto nos meus cursos e tal, e vou compartilhar com vocês, para todo mundo pensar e ponderar, que a gente possa sempre preservar 3 universos quando a gente fala em relacionamento amoroso. Eu falo que é o meu, o seu e o nosso. Então, o meu universo, que é a minha individualidade, o universo do outro, que é a individualidade do outro, e a intersecção dos nossos 2 universos, que são os planos que temos em comum, a vida que temos em comum, os sonhos que compartilhamos, as experiências, as vivências, a escolha de estarmos juntos. Então, esse equilíbrio é fundamental. Você se abandonar, abdicar de si pelo outro, na verdade, é até na minha visão, é uma utopia, porque você não está fazendo pelo outro, você está fazendo por si, porque você não está conseguindo se organizar consigo mesmo. Está com tanto medo da perda, tanto medo de não entrar em contato com questões, que você excede, né? Excede esse movimento de doação, essa partilha. Isso vale para tudo, né? Para mães que se abandonam, para pais que se abandonam e para parceiros também, que acabam vivendo mais o mundo do outro e esquecendo da própria vida, do próprio mundo. E aí eu vou trazer também um outro ponto que eu acho que é curioso mesmo. Porque tem acessório aí, ó. Até que ponto se priorizar é saudável ou se torna egoísmo? E aí é muito bom a gente ouvir, porque às vezes, dependendo da relação que você vive, você estava falando de filho, né? Filho é engraçado, porque eu concordo com você, eu acho que a mãe, tem que se sentir bem, para depois poder fazer o outro se sentir bem. E tem que se preservar, tem que se colocar, porque também é uma lição para o filho, né? E para a filha, enfim, filho ou filha, para saberem que
pessoas, indivíduos. Ele tem os seus limites, você tem os seus, né? Alguma pessoa, um amigo tem os dele, e que todo mundo trabalha assim na sociedade, amor. Ninguém vai estar abdicando de tudo a seu, né, favor ou pequeno rei. Mas as crianças, por exemplo, são algumas pessoinhas, assim como algumas pessoas que estão em relacionamento, que às vezes você tá priorizando a sua individualidade e a pessoa fala, nossa, você é muito egoísta. E às vezes tem gente que tá sendo de fato egoísta em algumas coisas. Como é que a gente percebe o que é esse priorizar saudável e onde essa pessoa ou você já está entrando ali num lugar de um egoísmo? E o que seria o egoísmo, Pamela? Quero saber essa definição que eu vou, a hora que me falarem aqui, eu vou falar, peraí que eu vou te explicar uma coisa. O que é egoísmo, amor? Só um minuto. Olha, as pessoas, elas têm uma mania de generalizar muitas coisas. Então, existem alguns estereótipos criados, eu falo que são alguns formatos, alguns rótulos já pré-determinados do que você tem para fazer, né? Como você tem que agir. Eu que estou aqui na reta final da gravidez, o que eu escuto mais de todo mundo é: nossa, você vai ver que vai virar sua vida. E é tão engraçado porque eu vou escutando os pensamentos e eu fico pensando, eu sou psicóloga, né? Então eu conheço a vida das pessoas que estão me falando isso, e eu percebo também a projeção de quem me fala, né? Normalmente a pessoa que me fala isso é uma pessoa que abdicou da própria vida, assim como eu escuto de outra dizendo assim: não, pô, você vai ver, você vai passar os seus perrengues aí, adaptação e tal, mas você vai conseguir alinhar tudo, você vai conseguir fazer funcionar, não é um bicho de 7 cabeças. Então, como cada situação é diferente de acordo com a capacidade de administração das situações e das emoções para cada pessoa. O egoísmo é um comportamento em que eu estou centrada no meu ego, onde eu só olho para mim em detrimento dos outros. Eu não penso no outro, eu só penso em mim, no meu bem próprio. Eu não considero as outras partes, eu não flexibilizo, eu só olho para o próprio umbigo. Eu tenho um comportamento egocêntrico. Eu tenho um comportamento em que eu quero que todo mundo se estrepe. Eu estou aqui olhando para mim, para o meu prazer, para o que eu queira fazer, para eu me sentir bem. Esse é o comportamento egoísta, que não transita bem em grupos, que não transita bem em família e que é muito dificultoso, causando vínculos áridos e negligentes. Então, ser egoísta é algo extremo. Você ter a sua autopreservação, você cuidar do seu amor próprio, você respeitar a sua individualidade, isso é um ato de responsabilidade consigo mesmo. Então, quando eu me preservo, quando eu digo não para um parceiro, não para um filho, para que eu preserve o meu espaço, eu estou existindo. Há uma diferença muito grande em eu querer todo o espaço para mim e não dar espaço para ninguém, e há a diferença entre eu preservar o espaço que me caiba. As pessoas que preservam o espaço que lhes cabe são pessoas que transmitem às outras segurança, confiabilidade. Isso funciona com amizade, com sociedade, com relacionamento amoroso, sexual, em família. Então, eu não sou egoísta quando eu peguei um copo d'água, estou com sede, tem uma jarra, eu vou pegar e aí a criança vem puxar da minha mão. Eu vou falar: não, filho, essa água aqui é da mamãe. Mamãe vai beber essa água. Você quer uma água também? Então, pera um pouquinho que eu vou pegar para você. Deixa a mamãe beber essa água, eu vou pegar para você. Quando eu tô pegando a água, é um exemplo bom. Ele pega na minha mão e puxa e eu dou para ele, eu desrespeitei o meu espaço. É como se eu dissesse: a sua sede é muito mais importante do que a minha. Quando eu digo para ele: esse copo d'água é da mamãe, a mamãe veio buscar, a jarra está aqui, espera a mamãe tomar, a mamãe vai pegar para você. Eu respeito o meu espaço, vejo a sede do meu filho, valido o desejo dele, pego e dou. Então, eu priorizei o que eu precisava, mostrei que eu existo também, que eu também tenho sede, desenvolvi no meu filho, plantei nele a empatia, o considerar de que o mundo não gira em torno só dele, mas todos nós aqui somos passíveis de sede e podemos tomar água, e dou a água para ele como um gesto de validação e de carinho e cuidado.
Então, quando eu passo por cima de mim e só priorizo o parceiro, só priorizo o filho, não é que como eu sou generosa, boazinha, maravilhosa. Eu estou, inclusive, mimando e estou condicionando, na minha visão, equivocadamente estas pessoas, principalmente quando a gente fala sobre criar uma vida. Gostei. Acho que faz sentido, sim. Fez sentido para mim. Quero saber do pessoal aqui que está acompanhando na live. A gente está falando bastante sobre individualidade. Tem um outro termo que parece, enfim, igual, mas aposto que deve ter alguma pegadinha aí, que é individualismo. Então, queria que você trouxesse para a gente a diferença entre individualidade e individualismo. Bom, a individualidade tem a ver com a minha identidade, com aquilo que sou, com aquilo que confere a minha personalidade. Então, eu sou Pamela, sou comunicativa, sou sensível, sou desorganizada, sou, por incrível que pareça, embora desorganizada, bem disciplinada, sou comprometida, em muitos momentos acho que eu sou bastante exigente comigo, sou bem-humorada. Isso é a minha individualidade, são as características que me confere como indivíduo, tá? Paulinha é doce, Paulinha é mediadora, Paulinha é uma baita mãe, tal. Então, isso te confere a tua individualidade, o que você é quanto indivíduo. A pessoa individualista, quando a gente fala de individualismo, a gente já confere algo patológico, né? O indivíduo, quando ele é individualista, ele não só vive a sua individualidade, como ele não considera o todo. Todo indivíduo individualista, dentro desse individualismo, é alguém egoísta, que foi o tema que a gente acabou de falar. É uma pessoa que acha que o mundo gira no seu próprio umbigo. É uma pessoa que só pensa no bem-estar dela, não considera o todo. Então, eu vou fazer isso porque eu quero. A gente está num grupo lá de 6 pessoas. Vamos pedir uma pizza? Eu só como frango catupiry. Se não for frango catupiry, nem vou comer, não vou participar. Então, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa individualista, ela acha que o mundo tem que mudar e tem que fazer como ela quer, né? Então, é uma pessoa que se relaciona com muita dificuldade, é uma pessoa pouco ou nada colaborativa, é uma pessoa possivelmente imatura, bem mimada, ou até com transtornos de personalidade. Numa relação amorosa, quando a gente pensa numa relação a dois, a conduta da flexibilidade, de saber ceder, ela é o paradoxo, ela é exatamente o oposto da conduta individualista, desse individualismo, desse jeito de achar que tem que ser como eu quero, da minha forma de ser, porque eu aprendi assim, esse é o meu jeito. Sabe aquelas pessoas que falam assim, se for, como que é? Eu sempre fui assim, se quiser ficar comigo é desse jeito, se não quiser, azar. Essas pessoas são pessoas individualistas, essas pessoas são pessoas egoístas. Na minha visão, desculpa o termo, um câncer relacional, tá? O egoísmo, a conduta individualista, essa postura de não flexibilizar, não ceder, é o que leva a grande maioria dos relacionamentos à falência. Por que a gente se perde tanto assim dentro dos relacionamentos? Eu acho que, primeiro que a arte de se relacionar, não por acaso a gente fala a arte, eu acho que é algo desafiador, eu não falo difícil, é desafiador. Porque não é fácil também nós cedermos sem nos perdermos. Às vezes a gente não quer discutir e acaba engolindo o sapo. E às vezes o sapo é indigesto. Às vezes a gente não tem tanta certeza das nossas decisões e posturas e a gente acaba não sabendo como se posicionar. Então, eu acho que o relacionamento ele é extremamente testador.
Eu acho que atrevidos aqueles que mergulham em relacionamentos duradouros, como eu, você, e a gente vai se descobrindo toda vez e tentando saber que horas que eu estou exagerando, que horas que eu tô agindo legal, será que eu posso melhorar aqui? Será que é isso mesmo? Eu deveria brigar por isso? Não deveria? Fico quieta? Falo alguma coisa? Chamo para conversar? Qual o momento? Você percebe como é assim uma arte mesmo, é muito desafiador. Então, não por acaso a gente se perde porque a gente prioriza demais o outro, porque a gente tem um plano e um desejo, e para que esse desejo aconteça, a gente entende que muitas vezes tem que passar por cima de algumas coisas, jogar outras para baixo do tapete. Então, eu acho que a temática desse episódio de hoje, ele é assim, na verdade eu acho que ele atinge todas as pessoas, até quem acha que não é para mim, porque é muito comum nós nos perdermos. Eu estou me relacionando faz 15 anos e eu trabalho com isso, né? Você imagina o quanto eu me exijo, né, para tentar fazer as coisas da melhor maneira possível. Mas eu me vi muitas vezes perdida no meu próprio relacionamento, e falo isso até para autorizar que quem esteja escutando se permita se perceber perdido também. A gente tem mania de ficar buscando quem é o culpado na relação para alguma coisa ou outra. Mas é legal a gente se perceber que horas que eu me perdi, porque tem hora que a gente se perde mesmo. Tem hora que a gente perde a mão, que a gente olha e fala, olha o que eu estou fazendo com essa relação, olha o que eu estou fazendo comigo, olha, eu deixei isso de lado para fazer isso e tal. Então, o mais importante é a gente se perceber perdido para conseguir se resgatar. Então, acho que durante o relacionamento, principalmente duradouro, a gente vai se resgatar muitas vezes. Muitas vezes. E que bom que a gente pode se resgatar. Porque nós somos mutantes, né, Paulinha? Então, a gente está sempre mudando, a gente está sempre se reinventando, a gente está sempre se transformando. Então, eu falo que a gente se perde, a gente se reencontra, a gente não se reconhece, a gente amadurece, a gente muda de perspectiva, muda de forma de enxergar, muda estratégia, abdica de algumas coisas, retoma outras, que a gente nunca perca a nossa capacidade de experimentar e de criar e recriar e jamais desistamos de nós, né? Que a gente sempre se apoie, se empenhe na nossa própria luta da caminhada, porque a minha vida, a sua vida, não é o relacionamento, mas o relacionamento faz parte da nossa vida. Então, eu falo que é uma parte grande do nosso processo de maturidade, mas não a única, né? Que toda vez que isso estiver em desequilíbrio, que a gente possa reequilibrar, que a gente possa ter consciência, né, para olhar para isso e conseguir agir dessa maneira. Aí fico imaginando que a velha e boa maturidade emocional seja mesmo um diferencial. Mas a gente, como é que adquire, Pamela? É durante relacionamentos que a gente vive? É também sozinho? Que horas que começa a chegar essa maturidade emocional, assim, na vida da gente? Por onde começar a procurar? É na gente mesmo, né? Não precisa estar com ninguém para buscar a maturidade emocional? Vamos fazer uma analogia da fruta. Você tem um pé ali de goiaba, uma goiabeira. Você tem uma goiabeira, aí você vê aquela florzinha que começa a formar, e aquela goiaba vai aparecendo, aí ela vai crescendo aos pouquinhos, aí uma hora você distrai, quando você olha, ela já está maiorzinha, de repente ela vai pegando cor, e você vai falando, ela está suculenta, ela está no point aqui, é agora que eu vou pegar essa goiaba aqui e vou morder. Então, maturidade é processo. Maturidade não é algo que vai brotar do nada, é um processo. Então, todos nós passamos por fases de maturidade. Não adianta a gente pensar que, eu nasci maduro. Não, todos nós passamos por fases de maturidade. E a nossa maturidade, ela vai ser consequência de como nós usufruímos, como nós aproveitamos esse processo. Então, quanto mais eu vivo a experiência, a vivência, quanto mais eu aprendo com os meus tropeços, quanto mais eu vou absorvendo
aquilo que foi difícil, aquilo que foi legal, quanto mais eu vou desenvolvendo a minha empatia, quanto mais eu vou desenvolvendo a minha resiliência, quanto mais eu vou compreendendo quem eu sou, como eu funciono, o que eu preciso, quanto mais eu vou abdicando da autoafirmação e vou entendendo o meu tamanho, o meu discernimento, os meus contornos, o meu merecimento, né, a minha tolerância, quanto mais eu vou entendendo tudo isso com as experiências da vida. Não tem como, não tem como. Por isso que eu falo que todos nós, sem exceção, vamos passar os perrengues. Ai, mas Pamela, que saco, isso aqui. Eu falei, não, tem coisa que a gente pode tentar evitar, mas se a gente parar para pensar, mesmo que a gente faça o máximo possível, impossível que a gente olhe para a nossa vida sem perceber os tropeços, as duchas de água fria, os momentos difíceis de abandono, rejeição, os momentos de perda, de derrota, os momentos em que a gente se perdeu, que a gente meteu os pés pelas mãos, que a gente pisou na bola com alguém. Isso faz parte do processo de aprendizado na vida. A gente aprende demais com as nossas falhas, com os nossos erros, a gente aprende demais com as outras pessoas, e claro, quanto mais eu tive estrutura lá atrás, acho que esse é um ponto que você perguntou, né? Quanto mais eu tenho estrutura lá atrás, quanto mais eu recebi amor, quanto mais eu fui visto, quanto mais eu fui validado, quanto mais eu tenho espaço de conversação com a minha família, e também, lógico, somada à essência, né? Aquilo que eu falo que eu vou falar presentinho de Deus, tá? Mas você pode entender como você quiser. Eu falo que é um presentinho de Deus ou não, né? O presentinho de grego, que é a essência que a gente vem, que pode ser uma essência mais gostosa, pode ser uma essência mais tranquila, pode ser uma essência mais mediadora, uma essência mais criativa, uma essência mais aventureira, uma essência mais amorosa, uma essência mais melancólica, mais agressiva, cada um tem uma essência. Então, a essência somada às experiências de vida, ao que eu tive dos meus cuidadores, o cenário, né, ali, o território que eu me desenvolvo, as oportunidades que vou tendo, a forma que encaro tudo isso, isso vai mostrando o saldo da minha maturidade. Importante lembrar também que quando você olha uma criança e fala assim, nossa, que criança madura, eu, Pamela, já regalo o olho, porque criança não tem que ser madura, né? A maturidade, ela é uma característica do adulto, a maturidade. Quando nós somos adultos e somos imaturos, é porque nós não conseguimos nos tornar aquela goiabinha suculenta, bonitinha, no processo ideal. Agora, a criança não é que ela é imatura, ela está no processo de maturidade dela. Faz parte. A criança, ela vai ter os seus lapsos de egoísmo, de onipotência, vai achar que sabe tudo, o adolescente vai achar que nada acontece com ele, vai te afrontar, vai te provocar. Ai, mas que adolescente chato. Todo mundo foi um pouco ou muito chato, porque a gente está no processo de maturidade. Agora, o lance da maturidade passa a ser uma cobrança importante para a gente analisar quando somos adultos, mas ainda mantemos posturas infantis ou adolescentes. E aí, a maturidade emocional faz muita falta e, sem dúvida nenhuma, é um baita de um diferencial para a relação amorosa. Coisa mais gostosa do mundo é se relacionar com alguém maduro. Por quê? Pessoas maduras são mais tolerantes, pessoas maduras são mais resilientes, flexibilizam mais, mediam mais, são mais interessantes para conversarem, aguentam a opinião do outro, suportam as adversidades, são menos preconceituosas, são mais abertas à reflexão, sabem pedir desculpa, perdão, ponderam, são mais sensíveis, têm mais tato. Gente madura é outra história, outro papo. Agora, por que eu não vou falar todo mundo para não generalizar, mas por que em geral as pessoas têm muito medo de estarem sós, assim, até a gente pôs o tema aqui do podcast falando, né, estando ou não num relacionamento, não se esqueça de você, mas às vezes você tá num relacionamento do inferno, mas você tem medo da solidão, de ficar nessa relação, você não tá ligando, você tá achando bom, tá achando assim, que vale a pena. Por que a gente tem tanto medo da solidão? Eu acho que existe um estigma social, uma crença arraigada, um pensamento cristalizado,
que faz com que a gente idealize um estado como algo tenebroso, horroroso, que ninguém quer estar, imaginando que estar só é ser rejeitado, é estar numa situação de extrema vulnerabilidade e de se frustrar muito, e de um medo irracional da aniquilação. Então, eu penso que é um receio mais ilusório do que real, porque existem diversas situações, como essa que você narrou agora, de uma relação, por exemplo, disfuncional, abusiva, ruim pra caramba, que todo mundo vê a olhos ali nus, mas o indivíduo ainda continua porque ele diz, meu Deus, eu não posso ficar sozinho. Que nem aquela peça famosa, sou infeliz, mas tenho marido. Então, será mesmo? Será que eu não tenho mais receio do estado ilusório, sendo que eu estou mais sozinho do que nunca, numa relação que não me enxerga, não me percebe, não me valoriza? Existem pessoas que estão aí morando com outras, mas não se conversam, não tem um carinho, não tem um abraço, não tem um beijo, estão isoladas dentro de uma relação. Ah, você é casada? Ah, sou casado. Você namora? Namoro. Mas são desrespeitadas, são traídas, são desconsideradas, não são vistas, não são afagadas. Então, existem inúmeras pessoas que têm um medo absurdo, irracional da solidão, mas estão mais sozinhas do que nunca. Muitas vezes, quando você passa por quando você quebra esse tabu da idealização, na minha visão, desse estigma da solidão, você consegue atingir um lugar muito interessante, que é se perceber só, legitimamente, mas na oportunidade de preencher-se de companhias que você bem queira. Então, eu posso não estar me relacionando amorosamente, mas eu posso escolher bons amigos para eu ter momentos gostosos. Eu posso me aproximar de familiares queridos. Eu posso, se eu quiser muito me relacionar, eu me arriscar aí em aplicativos, sair, conhecer gente e trazer para perto de mim pessoas mais compatíveis com aquilo que eu queira. Então, eu falo que a solitude é um lugar que todos nós precisamos visitar, até porque a gente nasce sozinho e morre sozinho. E as companhias são emprestadas, né? A gente que acha que tem fulano, tem Beltrano, mas na verdade o que a gente tem é um corpo temporário aqui, mas esse é um assunto para outro podcast. Eu acho que a gente precisa se afinar consigo, gostar da própria companhia, se tratar com mais carinho, com mais amor. Você não tenha dúvida que quanto mais você se olha por dentro, quanto mais você se acerta com a própria história, quanto mais você ressignifica questões importantes, quanto mais você faz reparações significativas da tua vida, quanto mais você visita situações ali pendentes, traumáticas, que ficaram mal resolvidas, quanto mais você encara os seus próprios silêncios, as suas sombras, quanto mais você se abraça, se curte, se gosta, se aceita, você nunca mais estará sozinho, né? E quando te disserem sobre a solitude, você vai dizer, eu vivo muito bem a minha solitude, porque eu adoro a minha companhia. E aí você, sem dúvida nenhuma, faz escolhas para a tua roda, para si, infinitamente mais valiosas. Ó, já até tinha mudado a legenda aqui para quem estava na live, porque era essa história de dar as dicas para a gente não se abandonar, estando ou não num relacionamento. Acho que a Pamela já deu uma lista aí, olha, de várias atitudes para a gente ter, para a gente pensar. Inclusive, vou fazer um recorte desse pedacinho aqui para a gente ouvir na nossa playlist de cortes aqui do Coração Peludo, que vocês sabem que já existe essa playlist que se chama Ouça Pamela Magalhães. E Isso agora mesmo. chegou exatamente o momento que a gente vai ouvir a Pamela, porque além dela fazer o fechamento aqui, ela já nos dá esse recorte para essa playlist especial, que também é uma espécie de um podcast, só que bastante curtinho, para vocês ouvirem aí nas plataformas de escolha de vocês. Procurem aí, ouça Pamela Magalhães e já sigam, porque as atualizações dessa playlist são diárias. Então tem todo dia uma fala da Pamela. Curtinha, mais inspiradora. Então agora a gente vai conferir aqui ao vivo e a cores mais um momento de Ouça Pamela Magalhães, tratando do nosso tema de hoje, estando ou não com alguém, não se abandone. É com você, Pamela. Esteja ou não com quem quer que seja, mas nunca, nunca deixe de estar com você. Conheça-te a si mesmo. Veja seus medos de perto, consulte as suas sombras.
Encare os seus silêncios. Perceba as suas virtudes. Abrace as suas limitações, dificuldades, os seus defeitos. Entenda que não somos perfeitos, nem busque ser. Entenda a sua singularidade como reflexo da sua autenticidade. Seja grato por aquilo que você é. Você é a resposta física, concreta, o que ficou, de tudo aquilo que você vivenciou, de cada experiência, cada queda, cada superação, cada derrota, fracasso, cada alegria, conquista, tristeza, vitória, cada conquista, cada abandono, rejeição, pancada, ducha de água fria, cada surpresa revelada, cada gargalhada que você deu até a barriga doer. Você também é resultado das lágrimas que escorreram pelo seu rosto, das dores do corpo, daquilo que você acreditou, das saudades que existiram aí dentro, do coração despedaçado e do coração saltitante de tantas borboletinhas ali, fazendo um barulho danado dentro do teu estômago. Você é resultado de cada festa, de cada viagem, de cada perdido, de cada fora, de cada superação e de cada indignação que você viveu. Não se abandone. Não ache que a sua felicidade está em qualquer pessoa que não seja em você mesmo. Não pense que você depende dessa pessoa, daquela ou de uma que precisa aparecer para a tua vida fazer sentido. A sua vida já tem muito sentido, todo o sentido que você precisa ter. Você só precisa olhar para ela, abraçá-la, entender que a tua vida está aí, com muitas páginas para serem escritas por ti. Você só precisa parar de ficar relendo páginas que já são capítulos lidos e relidos para novos capítulos poderem ser escritos por você. Capricha. Escreva algo bom para a sua história. Traga novos parágrafos que movimentem e que te faça mais atrevida, mais atrevido. O medo, a paralisação, a dependência emocional ou esses estigmas que você cisma em contar para você, essas crenças limitantes, tudo isso só te faz estagnar e ficar nessa areia movediça. Então, faz uma pequena mudança para o seu trajeto continuar e você viver uma história muito mais interessante. Porque as pessoas amadurecidas emocionalmente, aquelas que mergulham em si para se conhecerem um pouco mais, sempre serão mais interessantes. E eu não digo ser mais interessante para ninguém, mas principalmente para você. E de quebra para os outros, o que não é necessário, mas também não é nada mal. Adorei! Espero que vocês também. Então, olha, se você ainda não se inscreveu, ainda não segue a gente no Instagram, tá aí a oportunidade. Se você chegou até aqui nesse podcast, amor, é que você tá conectado com a gente. Então vai lá no Instagram, @ocoracãopeludo, siga nosso podcast. A gente posta trechos daqui, a gente avisa das lives, dos temas. A gente também ouve vocês, o que é que vocês acharam, se vocês marcaram a gente ali no Stories em tal episódio, se querem se aprofundar em algum outro tema. Estamos esperando vocês para conversar mais sobre esse papo lá no Instagram. Agradeço a companhia da minha amiga Pamela Magalhães, essa psicóloga incrível, mulher sensível, fala com o nosso coração como ninguém. Quantas vezes a gente não se emociona aqui durante as nossas gravações? Pamela, você é uma mulher especialíssima, que tem das qualidades femininas que eu mais admiro, né? Que muitas vezes a gente fala no Dia Internacional da Mulher, de qualidades quase masculinas, né? Da mulher assumir uma liderança, da mulher estar ali na frente, e a gente se esquece do quão são incríveis e maravilhosas as nossas qualidades femininas, né? E a gente não tem que ter nenhum receio, nenhuma vergonha de sermos, sei lá, românticas, profundas, intensas, e são características que eu vejo muito em você. Viu, minha amiga? Feliz Dia das Mulheres. Fiquei emocionada aqui, muito emocionada. Obrigada a você. Acho que a gente se encontra, vai ser uma rasgação de seda, é isso? Vai, eu um acho pouco, que a gente, só para finalizar. Só um pouco, vai. A gente pode, hoje pode, né? Hoje pode.
Eu acho que você estava falando, eu fiquei pensando que a gente não tem que ser forte como um homem, mas forte como uma mulher pode ser. E a nossa força, ela está em singularidades do feminino, que é algo nosso. E eu acho que tanto eu quanto você, acho que a gente representa muito, muito bem esse feminino, com esse equilíbrio que eu acho importante de se ter e de não negar muito dessas origens. Eu acho que, às vezes, as pessoas se confundem com essa força, tentando alimentar a ideia que precisa ser como um homem para se dar bem na vida, para ser bem-sucedido, para se dar bem nisso e naquilo, e eu não acho que é verdade. Eu acho que a gente pode ser o melhor que nós podemos ser, na nossa autenticidade, na nossa singularidade, e eu acho que essa verdade é algo que a gente sempre exterioriza aqui, juntas, nessa nossa missão com o Coração Peludo. Acho você uma mulher que representa muito bem esse momento, por ser uma mulher, uma esposa, mãe, profissional, guerreira, que está tanto tempo na rádio, ali cuidando do seu espaço, a gente falou tanto de espaço, e cada vez mais desbravando novas oportunidades, sendo resiliente com diversas situações difíceis, porque não é fácil. A rádio é um ambiente que sempre foi mais masculino, então a mulher ter um lugar ali, né, para quem não sabe, né, acho que é difícil quem não saiba quem você é aqui no Coração Peludo, mas, né, você tem aí, nasceu na rádio, e é uma referência nossa, né, e tem uma missão aí, uma missão de levar esse legado familiar, né, essa conquista familiar tão bonita, e você faz isso brilhantemente. Então, muito feliz de estar aqui com você, tá? E feliz com todos os corações também. Deixo o meu beijo gigante nessa semana aqui da mulher. Na verdade, semana não, né? Todo dia é Dia da Mulher. Todo dia é o nosso dia. Obrigada a todos vocês que acompanharam a nossa live de gravação. Se você quiser participar da próxima, terça-feira, 15 horas, em youtube.com/dicas de vida. A semana que vem tem mais aqui no nosso Coração Peludo. Até lá, Pamela. Beijo para todo mundo. Coração Peludo.